Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula do nosso curso AutoCAD 2015 2D. Pessoal, nessa videoaula eu vou falar sobre o comando Scale, ou traduzindo, escala, beleza? Nós não podemos confundir o comando Scale com a escala de impressão. Esse comando é só para aumentar ou diminuir um objeto em relação à sua proporção. Se eu quero mudar, por exemplo, essa medida de 40 para 30, para 50, ok? Eu faço o comando Scale mudando toda a sua geometria. O comando de escala de impressão vai ser passado junto com o item de Layout, onde eu vou selecionar aqui a aba Layout, explicar como que cria uma folha e alterar a escala de impressão, ok? Trabalhando então dentro do sistema de Viewport. Beleza, pessoal? Então vamos ao que interessa. Primeira coisa, para encontrar o comando escala, eu vou dentro aqui da nossa aba Home, ok? Dentro do nosso grupo Modify, e eu vou encontrar esse ícone aqui, ó. Ele parece um quadrado azul, ok? Maior, e um quadrado branco dentro desse azul menor. Bom, para habilitar pelo teclado, basta digitar SC e confirmar com Enter, ok? Das duas maneiras funciona. Então, digitando SC pelo teclado, confirmando com Enter, ou indo no ícone e clicando. Sempre que eu habilito um comando, eu tenho que ler a linha de informação. Nesse nosso caso, selecione o objeto que você deseja mudar a escala. Eu vou fazer a seleção de todas as linhas, ok? Se eu selecionar somente a base, o desenho que está acima vai ser alterado? Não, porque eu estou alterando somente um elemento. Eu tenho que alterar todos ao mesmo tempo. Enquanto eu não confirmo com o Enter, o AutoCAD continua perguntando qual é o objeto. Eu vou apertar então o Enter. Beleza? Eu vou especificar um ponto base. Bom, o que seria o Base Point? A partir desse ponto, o objeto vai aumentar ou diminuir em relação à sua proporção. Eu vou clicar aqui no caso do centro da peça, e quando eu aumentar esse objeto, ele vai aumentar a partir desse ponto central, ou diminuir a partir desse ponto central, como se fosse uma amarração, ok? Feito isso, o AutoCAD pergunta assim, Specify Scale Factor, ou eu vou especificar a escala, ok, de ampliação. Se eu quero ampliar duas vezes, basta digitar 2, ok, e confirmar com Enter. Se eu quero fazer a escala de redução, eu posso colocar tanto uma fração, por exemplo, dividir por 2, 1/2, ou o resultado em decimal, que seria 0,5. Bom, nesse primeiro exemplo eu vou aumentar esse meu objeto em duas vezes. Então eu digito 2 e confirmo com Enter. Automaticamente o objeto já sofreu as alterações, ok? Então aqui, ó, 80, 51, 25.4 e 27. E agora, como que eu posso fazer então a escala de redução? Mesma coisa, habilito o comando escala. Ele pergunta, selecione o objeto, ok? Confirmo com Enter e defino um ponto base. Vou clicar no centro do objeto novamente. Só que dessa vez eu posso fazer o seguinte, colocar uma fração. Para facilitar a nossa vida do CAD, para não ter que ficar fazendo conta, por exemplo, eu quero diminuir 3 vezes esse objeto. Se eu colocar 1 dividido por 3, vai dar uma dízima periódica, ou seja, 0,3333 dízima periódica. Eu posso colocar 1/3, fica muito mais prático. Se fosse uma fração de 1/4, o resultado seria 0,25. Poderia digitar o 0,25. Eu acho mais prático dessa maneira. Confirmo com Enter, automaticamente ele reduziu o meu objeto em 3 partes, ok? Em 3 vezes. Sendo assim, você vai ajustando e configurando o seu elemento, ok? Bom, esse segundo exemplo aqui seria da seguinte maneira. Eu não posso invadir o objeto nessa parede. Pode ser uma máquina, pode ser ali um elemento estrutural, só que eu não posso deixar esse item cor-de-rosa invadir o muro. Bom, eu vou habilitar o comando Scale e o truque dessa mudança vai ser aonde? Na seleção do ponto base. Então, olha só, confirmei com o objeto e a escolha do ponto base vai ser assim. Se eu não quero que esse objeto avance para cima, eu tenho que selecionar o ponto mais próximo, ok, da sua extremidade superior. Então, clicando aqui, ó, por exemplo, nesse midpoint, o objeto aumenta ou diminui em relação a esse ponto, tomando então uma proporção nova.
Se eu tenho 40 ali, eu vou dividir por 2, eu posso digitar 0,5, ok? E ele reduziu em relação a essa proporção. Se você aumentar, vou aumentar 3 vezes aqui, ó, escala, seleciono o objeto, o base point vai ser aqui a parte superior, então eu vou colocar aqui, ó, 3 vezes, enter. Ele não ultrapassa esse muro. Ah, professor, mas se eu pegasse o ponto inferior aqui, ó, aí eu sinto muito, vai dar um problema. Coloco no ponto inferior 3 vezes, o objeto invade, ok, ali a sua estrutura. Então tome muito cuidado, a relação de seleção de ponto base também é importante. Bom, vamos para o último caso aqui, que é um elemento onde eu não tenho a precisão. Reparem que eu tenho aqui duas cotas com 3 casas decimais. Qual que é o estresse nesse exemplo? Eu quero que a dimensão de 30.496 chegue a exatamente 25 unidades. Você pode responder fazendo uma fração, encontrando qual é a escala. Só que, como eu tenho várias casas decimais, isso pode dar um problema. Você pode chegar em 24.99, 25.02, você vai ficar muito próximo da escala necessária. O comando scale tem um sistema de referência que permite que você mude com precisão. Olha só, habilito o comando escala, ok? Seleciono o objeto que eu desejo aumentar ou diminuir, aperto Enter. Seleciono o ponto base, no caso vou pegar uma extremidade esquerda, que é o endpoint, e a partir dele ele vai aumentar ou diminuir. Reparem agora na linha de comando que eu tenho duas opções. A primeira é o copy, ok? Que ele vai copiar uma escala, ou referência. Eu não havia mudado a opção. Se você digitar o valor, ele já vai aumentar ou diminuir. Mas, para referência, eu posso digitar a letra R, ou com as versões mais novas do AutoCAD, clicar em cima da linha de comando. Tanto faz. Vou digitar o R, apertar o Enter. Ele pergunta assim, ó, especifique o comprimento de referência. Nesse caso eu posso digitar os 30.496. Mas o truque, o item mais legal é você vir aqui, ó, e clicar endpoint dessa linha, levar até o próximo endpoint da própria linha. Eu dei 2 cliques, eu defini o comprimento. Agora eu vou aumentar e diminuir a partir desses pontos. Qual é o comprimento agora que você deseja? Por exemplo, 25, digito 25, aperto Enter, o meu objeto tem exatamente 25 milímetros. Posso repetir isso tanto aqui para o 8.438? Pode, só que se você referenciar essa altura, as outras linhas vão ser alteradas. Eu não quero mais 25, agora eu quero 73, então escala, referência, ok? Ponto base. Altero aqui a opção para referência na parte inferior e eu digito o que é 25, ok? Vai ter exatamente 73. Confirmo com Enter, pronto, o meu objeto já sofreu as alterações e correções. Beleza, pessoal? É um comando muito prático, não confundam com escala de impressão. Escala de impressão eu vou explicar na aula do layout, onde eu vou criar uma folha, criar o viewport, assim por diante. Beleza, galera? Então é isso aí. Recados da videoaula. Se você está gostando desse curso, eu peço que você deixe o seu comentário, que você curta, compartilha, divulguem para mais e mais pessoas, porque é gratuito, galera, ok? Só assim eu vou dedicar muito mais tempo a vocês aqui no YouTube, preparando material específico, ok? Eu quero deixar o meu forte abraço, muito obrigado e fui!